Vocês estão vendo, pelo trabalho que estamos fazendo esses dias, o quanto é importante que nós tenhamos um contato direto com os centros planetários e que ultrapassemos essa nossa situação de conhecer os centros planetários e de conhecer a hierarquia através de livros e através de informações externas. Mas vocês têm escutado, não? Que Mirna Jade está aberta para contato conosco, mas seria necessário que nós nos dispuséssemos. E nós teríamos que perder algo que é uma mistura de timidez, mas de muita inércia. Não é só timidez, é inércia também. Então, se a gente vê claro que nós estamos um pouco inertes no sentido de entrarmos em contato direto com a hierarquia, talvez isso mova um pouco o nosso ser e a nossa alma tome um impulso, emerja um pouco mais e nos leve a esse contato. Porque, claro, que um verdadeiro contato com centros planetários, um verdadeiro contato com a hierarquia, é sempre feito através da alma, ou através do ser interior. De forma que nós estamos fazendo esse preâmbulo, mas é óbvio que estamos falando também com seres internos, não de vocês, porque o contato real é feito através do ser interno nosso, de forma que ninguém está pedindo que se faça contatos artificiais, não? O contato é interno, mas a personalidade, a mente, esse nosso nível externo pode contribuir. Se ele quiser, a alma pode ter misericórdia e abrir esta porta. E isso seria a forma de nós mudarmos realmente de ponto. Porque, como nós sabemos, entre nós, só entre nós, seres encarnados, não mudamos de ponto. Os seres encarnados, a humanidade, só muda de ponto quando tem contato com o nível interior. A humanidade encarnada só muda de ponto quando tem contato com seres desencarnados, com consciências que não estão neste plano. Se não forem as consciências que estão nos outros planos a nos guiarem, nós não mudamos de ponto, porque não temos meios. Nós somos uma espécie de volume um pouco fechado. E se não fazemos contato com algo interno, em outras palavras, se nós não temos contato com a hierarquia, jamais saberemos o que teríamos que saber. Porque a instrução, a educação, a cultura da superfície da Terra não é suficiente, por melhor que ela seja, não é suficiente para nos conectar com o nosso mundo interno. E todos aqueles que são considerados instrutores, na Índia houve muitos, não? Na China houve muitos, e em outros lugares também houve muitos. Isso são seres que entraram em contato com os mundos superiores. E é por isso que então canalizaram as coisas reais que sabemos. Porque as coisas reais jamais partiriam da humanidade encarnada. Porque as almas encarnadas, as mônadas encarnadas, estão numa situação não tão favorável
quanto os espíritos que estão livres, que estão acima de nós, que estão hierarquicamente mais elevados. De forma que isso é uma questão não de timidez, mas principalmente de inércia, porque a hierarquia está nos convidando e ultimamente tem até nos pedido que entremos no coração deles. O que mais queremos? O que mais queremos? Então vocês acham que uma hierarquia que diz entre no meu coração, que eu faço, entre no meu coração que eu faço, não é isso que nos tem sido dito? Que mais se quer para fazer isto? Mas para fazer isto, precisa que a gente queira lá no fundo. Porque eles sabem tudo o que a gente quer e tudo o que a gente pensa que quer, mas não quer. Eu vou ajudar um pouco para ver se a gente perde essa timidez e se a gente se descristaliza um pouco desta inércia. Porque eu acho que a gente precisa querer isto, não? E aguardar simplesmente com tranquilidade, estar realmente abertos. Mas existe algo em nós que se chama defesa. E no fundo, nós temos medo de entrar em contato com estas coisas, porque senão depois não temos outro remédio senão sermos outros, senão nos transformar. E eu não sei se a gente quer realmente se transformar. A gente quer ser um pouco envernizado. A gente quer mudar de cor. Então quem é azul quer ficar verde. Quem é verde quer ficar verde claro. Mas ninguém quer ser nada. Tem medo, entende? Não se trata de ter cor nenhuma, se trata de, como vamos ver hoje, se trata de, não é não ter mais ego, se trata de fazer algo que o ego não atrapalhe e que o ego entre nesta corrente evolutiva. Mas se isso não parte da nossa consciência, se isto ficar no nível da nossa personalidade, isso nunca vai acontecer. Porque só de pensar, se eu entro em contato com uma hierarquia, se ele me diz uma coisa, se eu não sigo, como que eu vou fazer depois, né? E a pessoa já sabe o que ela faz o que ela devia fazer de outro jeito e não quer nem que seja dito para ela. Porque ela prefere continuar fazendo, é mais cômodo. E depois nós temos medo também de que a transformação vá além de certos limites. Mas a gente esquece que à medida que a gente vai sendo transformado, os nossos limites vão ser outros. Enquanto nós estamos nesse ritmo, enquanto nós estamos neste ponto, nós não temos a menor ideia do que vai acontecer conosco se nós nos transformarmos. Nós não temos a menor ideia disso. De forma que não tenham medo de transformação, porque a transformação quando vem de dentro, a transformação quando vem da alma, a transformação quando vem do espírito, vem para mudar tudo na nossa consciência. De forma que aquilo que hoje nos prende, na transformação deixa de prender, compreende? E aquilo que nos impede, se a gente começa a se transformar, aquilo deixa de impedir. Enfim, nós não temos ideia do que vai acontecer se nós começamos realmente a nos transformar. E isso dá medo. E tem pessoas que têm certos apegos, que têm certos laços, que têm certos compromissos, que preferem ficar como estão, porque aí já sabem manejar as energias, já sabem manejar as forças, do que venha um impulso diferente e que desmonte tudo. Mas se desmontar tudo, vai ser ótimo, porque aí não seremos só nós os libertos. De repente, se a gente
começa a se libertar, muita coisa amarrada em volta de nós também começa a afrouxar, compreende? E nós não temos ideia disso. Então, não ter medo, não. Não ter medo porque eu sei que isso é uma experiência inédita para nós, não? Porque à medida que a gente vai se interiorizando e vai vendo no invisível, vai vendo nos outros planos, vai fazendo contato, a gente vai passando por coisas pela primeira vez, não? A gente vai tendo uma outra ideia da vida. E por que não ter outra ideia da vida? Qual é a razão? Por que não ter? Se a gente não fizer isto, a vida vai fazer por nós, sabe? A vida vai fazer por nós. A transição da Terra vai fazer pela humanidade. De forma que a gente precisaria ter um pouco mais de disposição diante do desconhecido. Então nós teríamos que ter uma maior adesão ao trabalho interno e diante dos centros planetários, diante de um núcleo como Mirna Jade, que está falando conosco esses dias diretamente, como vimos, não? Pelas últimas partilhas, e outros centros planetários estão querendo isso, estão pedindo isto, porque os centros planetários não existem só para ficar lá onde estão. Eles ficaram lá onde estão até agora, mas os centros planetários devem se manifestar na superfície. E o que aconteceu com Aurora, o que aconteceu com Mirna Jade, o que está acontecendo com Liz, o que está acontecendo com Erques, todos eles teriam que se manifestar. Isso é do plano. Agora, para um centro planetário se manifestar na superfície, é preciso que seres da superfície estejam em contato com ele, estejam abertos para isso. E mesmo que não seja um contato como o contato de um vidente, mas nós temos uma coisa que se chama intuição. Pela intuição, com a intuição já estimulada, nós temos tudo o que é necessário. A intuição traz o que é necessário para vocês fazerem este contato, mesmo que não sejam seres contato. Mas isso é um potencial. Isso é um potencial e isso é o destino da humanidade. É o destino nosso isso. Teríamos que perder deixar esta inércia um pouco de lado. Porque mesmo sabendo de tudo isso, mesmo tendo tudo isso, vocês veem como vamos devagar? Né? Imagina sem nada disso. Não saímos do lugar. Aliás, sabemos disso. Bom, então, hoje vamos estudar um pouco algo que nos ajuda um pouco nesta direção. Isto é, nós vamos estudar uma comunicação que foi canalizada dia 8 de agosto. 8 de agosto é uma data muito importante, não? Porque é no mês de agosto, por volta do dia 8, é que começa o ano da hierarquia. O ano da hierarquia não começa nesse calendário nosso. Agosto é o ano da hierarquia, é que começa o novo ciclo da hierarquia, ou o novo ano da hierarquia, como queiram. Então, esta mensagem do dia 8 de agosto tocava num ponto, ou toca num ponto muito importante nesse sentido. E, na síntese, para que a gente possa acompanhar a mensagem numa correta postura, a ideia é que a ideia que nós temos de nós mesmos impede que a gente saiba o que é. Então, nós formamos uma ideia sobre nós. Todos nós temos uma ideia sobre nós. Não façam isso, porque quanto mais você tem ideia sobre você, quanto mais você constrói este mito que é você,
Quando você constrói isso, tudo que você constrói sobre você não é parte desse princípio. De forma que tudo isso que nós pensamos que somos, e somos orgulhosos por uma coisa que não somos nem sombra disso que pensamos. Então, isto é uma mensagem bastante forte, hein? Isto é, ela é muito dócil, como todas as mensagens que estamos recebendo, porque os seres divinos têm tido um cuidado extremo, não é? Quando falam coisas fortes, tão extremos que às vezes a gente nem percebe que é tão forte. Mas isto de dizer que a ideia que nós temos de nós mesmos impede que a gente saiba o que é, isto, para que mais, não? Para que mais? E tem pessoas que acham que são muito maiores do que são, maioria, não? Sempre acham que são maiores que os outros. Nós não somos maiores que ninguém, e nem menores que ninguém. Porque diante de Deus não tem maiores e menores. Deus nos fez a todos, e seria bom que a nossa mente fosse menos concreta para poder compreender isto. Porque você achar que você é mais do que fulano, que você devia estar no lugar de fulano, isto é uma coisa de mente concreta, mas concreta mesmo, daquelas que têm ferro dentro segurando as barras de concreto, entende? Porque é tão absurdo isso. Então, porque as coisas são como são. Não tem isso. As coisas são como são. E a ideia que nós temos de nós não nos deixa ver o que realmente somos. Bem, se a gente conseguir acatar uma ideia como esta, então já comecem por aquilo que vocês pensam que são, já veem que aquilo não é. Então partam para outra, partam para se conhecer, partam para se conhecerem, porque não somos isso que pensamos. Bem, e depois temos que ver também hoje a respeito de ciências e religiões. Isso faz parte da gente acabar deixando de ser aquilo que pensa, não é? Para ver o que é mesmo. E a ciência e a religião, não, do jeito que é, do jeito que está, não colabora muito com isso. Mas vamos chegar lá e vamos ver como é que vamos depois resolver isto conosco. Porque não é para mudar de pensar. Não é para abrir mão de uma ideia que já estava tão cristalizada, tão estratificada, que está dura. Se trata de nós sermos outros, não isso que a gente pensa que é, principalmente. Porque nós temos que ser aquilo que somos. E ninguém sabe o que nós somos. Ninguém tem conhecimento do que nós somos, porque não nos vê por dentro, não nos vê internamente. Então vivemos aqui nesta Terra com uma tecnologia que se diz avançada, coitada dessa tecnologia, se diz avançada porque não conhece outra. Conhece essa coisa que tem aqui, que chama de tecnologia avançada. Tecnologia avançada que não consegue curar todas as doenças. Que tecnologia avançada. Que não consegue chegar a um outro planeta. Imagina, que tecnologia avançada, não? Bom, então vamos ver. E não se trata de tecnologia avançada ou desavançada, ou atrasada ou retardada, ou orgulhosa como a nossa, porque a nossa é de um orgulho infinito. Um orgulho infinito, e nem sabe o que se passa nos níveis sutis da Terra. Que tecnologia, hein? Que nunca fotografou isso. Fotografa o infinito, fotografa as estrelas, e não fotografa o que se passa na Terra. Não fotografa quem está caminhando por aqui agora, que não tem corpo físico.
Não fotografa quem está presente nesta sala e que não é da superfície. Não fotografa. Que tecnologia, não? Bom, melhor dispensar isto. Vamos dispensar isso e vamos entrar pelo caminho que temos que entrar. Bom, mas aqui diz o seguinte. Bem-vindos a um novo ciclo de evolução. Como já ouvimos, não? Estamos num novo ciclo de evolução, que não é igual ao que vínhamos e nem aos anteriores. Nós estamos num novo ciclo de evolução, que já estamos mais ou menos começando a saber o que é. Então, bem-vindos a um novo ciclo de evolução. Ciclo que cobrará de todos a maturidade espiritual. Nós estamos muito preocupados com a maturidade humana, né? Questões de educação, questões de forma, coisas humanas. E a gente sabe, tem uma certa educação já de forma humana. Tem uns que não têm nem isso, mas alguns têm já uma educação de forma. Mas, e acha que isso é maturidade. E isso devíamos estar muito mais maduros do que estamos nisso tudo. Mas se trata da maturidade espiritual. Nós temos que buscar maturidade espiritual, porque é do nível do espírito que vem todo o resto, tudo que desce do nível do espírito. Então não adianta começar aqui de baixo. Aqui embaixo nós sabemos que não somos e sabemos que está tudo por fazer, tudo por acontecer. Isso é básico. Então vamos buscar o espírito, porque aí buscando, ele vai descendo. Isso vai descendo, isto vai fluindo e vai mudando as coisas harmoniosamente. A maneira dele, não? O nosso conceito de harmonia, não sei se é o mesmo conceito do espírito. O espírito vai fazendo isso harmoniosamente, considerando muitas coisas que a gente nem imagina que precisam ser consideradas. Então, bem-vindos a um novo ciclo de evolução, ciclo que cobrará de todos a maturidade espiritual, que lhes permitirá viver em harmonia nos tempos que chegarão. E eles estão fazendo isso não para nos dar mais um conceito de como devemos ser. Eles estão querendo que a gente aprenda certas coisas para vivermos em harmonia nos tempos que estão aí batendo na porta. Porque se esses tempos já estivessem aqui dentro, nós não saberíamos o que fazer nesse momento. Então nós temos que aprender a viver nos tempos que chegarão. Esse chegarão não é um futuro longínquo, não. Porque em muitas coisas já estão aqui. E nós estamos tão despreparados que nem percebemos que já estão aqui. Porque continuamos na nossa forma velha. Então aqui veja, bem-vindos a um novo ciclo de evolução, ciclo que cobrará de todos a maturidade espiritual. Isto é, ou nós estamos mais maduros espiritualmente, ou não saberemos viver nos tempos que se aproximam. Isso está claro. Isto é, eu estou dizendo isso com um pouco mais de violência, para ver se quebra isto em nós, se quebra esta inércia, e eu me incluo nessa inércia, todos estamos nessa inércia, que é uma inércia da matéria, inércia mental. Mente é matéria também, não? Matéria que a gente não vê, mas mais matéria do que a mente, só o astral e o físico, porque é muita matéria essa da mente. Bom, este novo ciclo será marcado pelas provas internas. Bom, então veja, aqueles que estão se preparando materialmente para o novo ciclo, aqueles que estão materialmente se preparando para os tempos que virão, se enganam,
Porque os tempos que virão vão trazer provas internas. Internas. As provas externas nós já sabemos quais poderão ser, não? Vocês já sabem, viram lá na Lemúria, na Atlântida, vai ser mais ou menos assim, de outro jeito. Então não adianta estar imaginando isso, porque o importante são as provas internas. Não é água, fogo, se vai demolir tudo. Não se trata disso. Isso será como será, não importa. O importante é que mude, não importa como. E ninguém sabe realmente como vai ser exatamente. Ninguém sabe como vai ser, ninguém sabe. Então aí, provas internas, essas é que são as provas. Para isso que temos que nos preparar. Provas internas. Isso aqui está na terceira linha da mensagem. Este novo ciclo será marcado pelas provas internas, nas quais as consciências se verão diante de grandes responsabilidades. Outra coisa que a gente não quer saber, de responsabilidade. Então a primeira prova interna, e que deve estar já se apresentando para muitos de nós em provas internas, são provas de consciência. Provas de consciência. Por isso que temos trabalhado tanto a consciência, porque é na consciência que virão as provas. E a consciência é coisa tão delicada que a consciência, para se sentir inferior ou para se sentir superior, quase não muda. E se você não está muito atento na consciência, você nem percebe o que está acontecendo com você. Compreende? E as provas internas são na consciência. E nós somos conhecidos pela nossa consciência. A hierarquia, o plano, não nos conhece por como estamos vestidos, nem por que sexo temos, e se somos isso ou aquilo. A hierarquia vê a consciência, como é, como está esta consciência. Então aí vêm as provas internas, que são todas no campo da responsabilidade. E a palavra responsabilidade, para uns, é muito mais superficial do que para outros. E para outros é mais profundo o sentido de responsabilidade. Né? E temos que ir desenvolvendo essa responsabilidade. Então as provas internas vêm todas na consciência e nos levando para uma responsabilidade. Essas palavras que a hierarquia usa, responsabilidade, consciência, provas, essas palavras têm muitos níveis, essas palavras têm muitas nuances. Então, responsabilidade para um de nós é uma coisa, responsabilidade para outra é outra coisa. Depende de como está a consciência dele, compreende? Por isso é que em 3 linhas tem prova, tem consciência, tem responsabilidade, porque tudo isso vai junto. Essas coisas não são separadas. Então nós temos que trabalhar tudo isso. Bom, este novo ciclo será marcado pelas provas internas, nas quais as consciências se verão diante de grandes responsabilidades, com pouca experiência interior para assumi-las. Então, as provas estão aí, estamos sendo chamados à responsabilidade e com pouca experiência interior para assumi-las.
Nós temos pouca experiência interior disso, porque nunca pensamos nisso dessa forma. Para nós, responsabilidade é lidar com essas coisas que lidamos, sim, também, é isso também. Mas isto aqui é outra responsabilidade. Isto é uma responsabilidade de fazer parte de algo que não somos o que nós pensamos. Nós somos parte de algo que não conhecemos, que não temos ideia do que é. Só isso seria um grande interesse pela vida, não? Afinal, para que eu estou vivendo? Quem se põe essa pergunta tem um grande interesse pela vida. Pode acontecer o que for aqui no mundo externo, que ele não perde o interesse pela vida, porque ele não entendeu o que ele estava fazendo aqui, mas ele gostaria de entender. Esse tem interesse pela vida. E nós não temos essa experiência interior. Então não temos experiência interior suficiente para assumir tudo isso. Diz aqui, não, eu estou comentando o que eu estou lendo. Porém, serão a adesão de cada um à vontade de Deus, que se apresenta, e os esforços para cumprir com o que ela quer. Isto é, nós precisaríamos de mais adesão e mais esforço. Pronto, ele traduziu a charada. É tudo muito complicado, consciência, não é? Provas, tudo isso. O que é, o que não é, é. Então, nós precisamos aderir à coisa e depois de aderir ao que você não sabe como é, tem que aderir a isso. Tem que aderir à mudança, tem que aderir à transformação. Aderir à transformação quer dizer não querer mais ser como está. Isso chama-se aderir à transformação. Então tem que aderir à transformação. Agora, se você acha que está certo, que o que você está fazendo nesse estado, que está certo, se você parte desse princípio, você vai ter que renascer para aprender desde criança outra vez. Então, aqui precisa, então, é que a gente tome a responsabilidade de assumir, aderir a isso. Mas não é só aderir. É preciso também esforço, porque parece fácil, não é? Aderir a uma coisa dessa, parece fácil. E você então diz, vou aderir e adere. Mas não aderiu, porque o ser todo não foi. Foi aquela parte mais obediente, mas o resto, que é uma desobediência total, ficou. Não é? Então, não aderiu, porque a parte desobediente ficou lá atrás, esperando para te derrubar. Então aí vai... Aqui tem que aderir e fazer esforço. Porque se você adere e vai ver que tudo que está aí não é, que precisa ser outra coisa, você vai ter que fazer esforço, não? Para prosseguir. Vai ter que fazer esforço. Mas a vida é isso, sabe? A vida não é outra coisa, não. A vida é isso. A vida na superfície desta terra é isso. É adesão a uma coisa maior e esforço, porque precisa esforço. Porque o nível é muito baixo. Preciso esforço. Isto não é um planeta sagrado. Isto é um planeta que será sagrado. Mas isto não é um planeta sagrado. Então, precisa muito esforço para aqui se buscar o sagrado. E quando você vai buscando o sagrado, você está na prática, na realidade, contribuindo para que isto seja um dia um planeta sagrado. E isso seria uma contribuição ao planeta, sabe? Se é que nós queremos dar alguma contribuição ao planeta. Porque é uma contribuição ao planeta não gastar muita água. E nem isso a gente faz. Imagina dar como contribuição ao planeta ser sagrado. É muito
mais do que economizar água, não? É muito mais do que respeitar a água, não? Do que respeitar o ar que respiramos. Então vamos ver aqui. Porém, serão a adesão de cada um à vontade de Deus, que nós não sabemos qual é, hein? Que se apresenta, e os seus esforços por cumprir com ela. Eu não sei qual é a vontade de Deus, nem para mim. Mas eu, mesmo sem saber qual é, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero. Eu nem penso viver sem fazer a vontade de Deus. Embora eu não saiba qual é, e nem saiba se estou fazendo a vontade de Deus ou se estou fazendo a minha. Não sei. Mas eu tenho plena adesão a isso de fazer a vontade de Deus. Você tem que aderir àquilo que você não sabe. Porque se você acha que sabe, não adira àquilo porque não é. A vontade de Deus, você não sabe qual é. Você tem que aderir a ela, sem saber. E aí começa um processo interior, E aí o seu espírito, a sua alma, se já despertou o suficiente, mas o seu espírito vai te acompanhando, vai te dando meios e vai fazendo os contatos dele. Porque acima do nosso espírito tem níveis nossos que sabem em tudo isso. Sabem e cabe a eles conseguir que espírito, alma e tudo isso aconteça aqui. Bom, seus esforços por cumprir com ela. Então, trata-se adesão e esforço. É uma coisa um pouco abstrata. Eu estou falando aqui essas coisas e acho que é o que eu devo fazer agora. Acho, mas não posso afirmar. Não sei se isto podia ser diferente. Não sei se esta é exatamente a vontade de Deus. Eu espero que seja, pelo menos em parte. Se eu não cair aqui com uma síncope e se minha voz não acabou, eu suponho que é para ser feito isso. Porque eu tenho fé que se eu dissesse coisas que não era, que eu preferia ter uma síncope e cair aqui. Existe essa possibilidade. Eu me disponho a isso. Então eu estou aderindo a uma coisa que eu não sei o que é. E precisa esforço. No começo precisa esforço. Porque a gente logo pensa, mas será que as pessoas vão gostar? Imagina que problema, hein? Será que as pessoas vão gostar? As pessoas têm que gostar, porque se elas não gostarem, elas vão para o buraco. Se elas não gostarem, pior para elas. O que vai fazer? Bem, não se iludam com as pessoas, sabe? Não se iludam. Porque as pessoas não gostam mesmo de certas coisas. Não estou falando de ninguém. Eu estou falando das pessoas em geral, não de ninguém. Estou falando de ninguém, pessoalmente. Estou falando da humanidade. E é bom que a gente escute, não falar da humanidade à qual nós pertencemos. Bem, filhos, diante dos desafios que virão, porque virão muitos desafios, hein? Que eles não dizem quais são, para que a gente não fique tomando calmante. Então, virão muitos desafios, não dizem quais são. Nem fiquem imaginando, porque são desafios que nunca vieram, hein? Cada vez que há uma transição, são coisas novas. Então, os desafios da Atlântida, os desafios da Lemúria não eram os desafios de agora. Quais serão os desafios de agora, não? Quais serão?
Então, diante dos desafios que virão, sempre digam sim. Sempre digam sim à adesão e a se esforçarem por aquilo que é não sei o quê. E esse é um desafio, você aderir e ir para uma coisa que não, que você não pode saber agora, não tem condições de saber agora o que é, para o seu próprio bem. Então, se trata de dizer sim. Vocês já experimentaram dizer sim para isso? Isso que está sendo falado aqui? Vocês já disseram sim para isso? Tem gente que disse sim. Eu sei que tem gente que disse sim para uma coisa assim que... Sim. E quando diz um sim desse de verdade, as coisas começam a acontecer de uma forma que a gente nunca viu consigo. Então, filhos, diante dos desafios que virão, sempre digam sim, ainda que lhes pareçam impossíveis de ser vividos e superados. E quanto mais impossível vocês acharem que é, mais é possível. Veja como a gente vê tudo o contrário. Porque aquilo que a gente diz que é impossível, é porque a gente quer fazer a maneira própria. E a maneira própria não é possível mesmo. A maneira própria só se faz coisas que não servem para nada. Porque uma coisa que vale, não é a sua maneira que vai ser feito. Vai ser feito de outra maneira. Qual? Não sei. E a isso tem que aderir. Eu não sei o que é nem como, mas eu adero a isto. Eu dou adesão para isso. E eu me esforço para que seja assim. Quando dizem sim, no escuro, eu digo no escuro, porque o que a gente sabe disso é tão pouco que é como se fosse o escuro. A gente sabe que deve dizer sim, não é? O pouquinho que está aí é considerado escuro, mas é. Quando dizem sim, o Criador recebe a permissão para operar verdadeiros milagres em suas consciências. Então, para a sua consciência realmente ir mudando, precisa que você diga sim para aquilo que você não sabe o que é. Senão, não pode haver aquela coisa na sua consciência. E você não deve saber o que é, porque se você soubesse, não servia. É algo que tem que acontecer em um nível que não é da nossa consciência humana. Então, tudo aquilo que está na consciência humana é para ser usado aqui como troco. Sabe esse troco de moedas? A gente faz isso, a consciência humana é uma troca de moedas, assim que a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas consciência humana é só troca de moeda, não mais nada. Isso precisa outro nível de consciência, isso precisa estar no outro ponto. E para isso você precisa dizer sim. Aí começa alguma coisa a acontecer na consciência. E quando isto começa a acontecer, você vai assistir o que acontece. Bom, quando dizem sim, o Criador recebe a permissão para operar verdadeiros milagres em suas consciências. Porque a nossa consciência, como está, só com milagre. Não pretendam, sabe que a consciência vai fazer assim, vai moldar e você vai moldando, não. Consciência não são essas coisas que os escultores fazem assim, vai mudando. Consciência para mudar, precisa que algo a mude. E para isso você precisa dizer sim, sim,
sim. Eu disse 3 vezes sim, porque tem 3 corpos que são muito duros, o mental, o emocional e o físico. Então são 3 sims, um no mental, outro no emocional, outro no físico. E como o mental é muito falso, ele diz sim, mas não. E como o emocional está acostumado a dançar valsa, ele diz sim, e não serve para nada. Então precisa dizer sim mesmo. Experimentem dizer um sim de verdade. Experimentem dizer um sim de verdade. Não me pergunte para quê. Digam sim para o universo. Para o universo, hein? Não para aquilo que está voando aí no universo. Porque tem muita coisa voando aí, vestido de instrutor. Cuidado com isso, hein? E que fala bem, fala como instrutor. Eu disse sim é para o universo. Então, quando dizem sim, o Criador recebe a permissão para operar verdadeiros milagres em suas consciências. E curar nelas tudo aquilo que os impede de dar o salto que necessitam. Porque parece que aqui está dizendo que precisa dar um salto. Um salto porque o terreno não é muito seguro, tem horas que ele é escorregadio, tem horas que ele tem muita pedra, tem horas que ele está cheio de caco de vidro. Então, chega um momento que você tem que dar um salto. Porque os seus pés, que são físicos, sentem tudo isso, o seu pé astral, que também existe, sente tudo isso, e o pé mental. Porque esses níveis todos têm pé. O mental tem pé, o astral, todos têm pé. Vocês já viram seres evoluídos com pé? Eu nunca vi. Nenhum grande extraterrestre tem pé. Mas nós temos pés. Gostamos porque pintamos as unhas dos pés. Bom, veja como são as mentes. Pintar unha do pé. Reconhecer que ter unha, todo mundo tem que reconhecer. Mas pintar unha? Unha é um sinal de primitivismo. Unha, osso, dente, tudo isso é sinal concreto de primitivismo. E aqui se pinta a unha. Se põe dente de porcelana. Ah, meu Deus. Vocês veem como precisa dizer sim? Mas precisa dizer sim para o desconhecido. Senão continua tudo isso acontecendo com toda a humanidade. E o planeta não está aguentando mais, né? Bom, mas essa história vocês já sabem que o planeta não está aguentando mais e que uma hora dessas ele vai começar a reagir concretamente. Bom, os desafios os farão crescer. É um outro ponto que a gente precisa estudar um pouco, viu? Porque quando a gente está sendo desafiado, a gente está sendo convidado a crescer. E as pessoas, quando são desafiadas, não gostam. Se sentem incômodas, sim, porque não querem crescer. Porque precisa desafiar. É preciso um desafio para crescerem. Os desafios os farão crescer e os prepararão para os ciclos que virão depois. Os desafios não são para questões de hoje. Os desafios são para nos preparar para os ciclos que virão.
E como os ciclos que virão não têm nada a ver com este, nós temos que ser desafiados para nos abrirmos a eles. Então, cada desafio está nos preparando para um ciclo que virá. Tudo aquilo que alguém está sentindo agora como incômodo é porque está sendo desafiado. E é bom que seja desafiado, porque vai com isso saindo do ponto em que está. É um desafio. Porque convite não adianta. Para a humanidade, convite não adianta. A humanidade já escolheu o caminho que faz, e quando pôde escolher, já escolheu e está aí caminhando. De forma que hoje ela tem que ser desafiada. Desafiada para ver se muda certas coisas. Então os desafios vão sempre nos fazer crescer. E mesmo que a nossa mente ache que um desafio não está bem, que é prejudicial, que está errado, um desafio nunca está errado. Um desafio está tentando sacudir um pouco a inércia. Depois você vê o que faz com o desafio, isso é outra coisa. Mas o desafio em si é uma bênção. O desafio é uma graça. Mesmo que depois não vá servir. Mas o fato dele ter chegado foi uma graça. E vá se habituando com desafios, hein? Porque a vida que se aproxima e o novo ciclo é um desafio para tudo isto que está aí. Tudo. Os desafios os farão crescer e os prepararão para os ciclos que virão depois, e que já serão provações maiores e definitivas, não apenas para vocês, não só para nós pessoalmente, mas também para toda a humanidade e para todo o universo. De forma que aqui já estão começando a mostrar que não estão falando de nós para endeusar ainda mais o nosso nós. Eles estão falando do universo. Quando falam tudo isso, eles estão visando o universo. Porque é o universo que está com isto tudo para resolver. É o universo, não somos nós. Então, a gente precisa olhar para o universo, dizer sim para o universo. A gente tem que estar visando o universo, porque o processo é do universo. E nós, na nossa ilusão, na nossa ignorância, na nossa cabeça de alfinete que somos comumente, achamos que é processo nosso, tudo isso. Não é? Não fiquem espantados, que isso não é processo nosso, não. Parece que é, mas não é. Isso é um processo do universo. E por isso que nós temos que amar o universo, estar querendo o universo, porque isso é um processo dele. E nós temos que assumir o processo do universo em nós. Em nós. Mas se você está assumindo o processo em você, para você ficar mais bonito, para você ficar mais inteligente, para dizerem que você é um grande instrutor, para isso que você está assumindo o processo, você está completamente fora de caminho, porque esse processo não é teu, esse processo é do universo. E se você não se transforma naquilo que tem que se transformar, quem vai não sei fazer o que é o universo. Porque isso tudo é ele, tudo isso é um processo dele. Veja como a gente precisa se alargar um pouco como consciência, não? E deixar de ser essa coisinha antes que a Terra se abra, sabe?
Porque até lá tem tempo, tem uns dias ainda, não? Por aí pela frente. Temos uns dias ainda. Eu digo uns dias porque esse conceito de dias também é meio relativo, não? Sabe que os dias de Brahma tinham centenas de zeros. Quantos dias de Brahma? Negócio de dias é muito relativo. E nós estamos há poucos dias, sabe, para resolver isto. Porque senão depois o universo o que vai fazer conosco? O universo não pode nos jogar em lugar nenhum, porque cai nele mesmo. Se o universo nos joga em algum lugar para resolver, cai nele mesmo. Não é? Não, a nossa mente tem que aderir um pouco àquilo que é absurdo. E os absurdos são aquilo que é, hein? Se é absurdo para nós, é porque é real lá. E se é real aqui, lá nem existe. Não temam lançar-se no desconhecido, nem temam dar os passos que os levarão por caminhos que vocês não sabem onde terminarão. Porque a condição para você entrar no caminho e ir seguro é você não saber onde ele termina, viu? Porque se você souber, não é o caminho. É um desvio qualquer que vai dar lá numa parede. O caminho, você não sabe onde termina. E você não sabe onde vai levar também. Se a sua mente te diz alguma coisa, diga para ela ficar quieta, não te atrapalhar, porque a mente o que sabe dessas coisas? Nada. Nada. O plano mental dela é uma escuridão. Neste planeta é uma escuridão. Então, não temam lançar-se no desconhecido, nem dar os passos que os levarão por caminhos que vocês não sabem onde terminarão. Agora ele diz, para seguir esse caminho, que você não sabe onde vai terminar, mas que é o caminho, se você não sabe, é esse. Se você sabe, cuidado porque não é, hein? Se te disserem, e esse caminho vai terminar lá, não vá, não entre aí. Porque vai dar numa parede, num muro, isso. Não temam perder tudo. Não temam perder tudo. Para seguir esse caminho, que você não sabe onde vai dar, e que você não sabe o que vai acontecer durante a caminhada, você não deve temer perder tudo. Se você teme perder alguma coisa, não ponha o pé nesse caminho porque você não vai conseguir continuar. Porque nós temos que só não perder nós mesmos. O resto, tudo, é ótimo que perca tudo. Ótimo. Quem dera que a gente pudesse perder tudo. Tudo de uma vez não daria, porque ficaria um fiozinho de cabelo. E não temam perder tudo, e sobretudo, perder a si mesmos. Perder a si mesmo é a melhor coisa que existe. E a gente não quer perder nem a mochila, a gente não quer perder nada. Imagina perder na hora de perder a si mesmo, o que vai acontecer? Não temam perder tudo e, sobretudo, perder a si mesmos. Porque, apesar de dolorosa, esta é a meta da humanidade. A humanidade foi feita para entrar no caminho que ela tem que entrar, ela foi feita para perder tudo. Não sei o que aconteceu lá na hora de criar a humanidade, que depois de criada ela tem que perder tudo. Isso que foi criado tem que perder tudo. Compreenderam? E vocês têm medo de perder o quê?
não temam perder tudo e, sobretudo, perder a si mesmos, porque apesar de dolorosa, esta é a meta da humanidade. Recordem que o vazio de si os conduz à verdade. Bem, se está buscando a verdade, tem que esvaziar-se de si. Porque si e a verdade é incompatível. Você tem que esvaziar-se de si para começar a chegar nisso que você quer, precisa. Não? Recordem que o vazio de si os conduz à verdade, ao arquétipo e à origem. Quem sabe, não? Qual era a ideia de Deus para nós? E quem sabe qual era o arquétipo para nós? O que nós somos na ideia de Deus? Não quem sabe. E o vazio de si é que leva para isso. Desejo-lhes hoje um início de ciclo preenchido por Deus e pela vida universal. Desejo-lhes hoje um início de ciclo preenchido por Deus e pela vida universal. E este novo tempo será marcado pelo despertar da humanidade para esta vida. Despertar da humanidade para esta vida não deve ser esta vida aqui da Terra. Deve ser esta vida que existe aqui também, porque a vida é única. Então existe aqui também. Não é? Esta vida é aqui também. Não é porque estamos encarnados na superfície do planeta Terra que aqui não é vida. Aqui é vida também. Aqui é vida também. Não é esta vida, mas é a vida também, isso aqui. Aqui, agora aqui, no último parágrafo, nos alerta de uma coisa, diz assim, esperando que a gente tenha se encaixado um pouco, não até aqui, ou esperando que a gente tenha se desencaixado completamente, que é o jeito de a gente se reconstruir, não? Porque se não se desencaixa completamente, não tem o que fazer. Continua como está. Diz, todas as ciências se unirão espiritualmente na ciência universal e todas as religiões verdadeiras encontrarão o sentido comum na vivência do amor. Isto é, nós temos ciências e temos religiões. Imagina que absurdo. Como pode ter ciências se a ciência é uma só? Como pode ter tanta religião se religião é uma coisa só? Vê como somos errados, hein? E se briga, você é daquela religião, você é daquela religião. Quantas religiões tem aqui? Eu nem sei quantas tem. Parece que são 42, eu não sei quantas tem. Porque tem umas que não são registradas, não são religiões de bem. Então, vai estar cheio de religiões, imagina. Não é nenhuma delas. Não é nenhuma delas. Porque se tem 40 e tantas, não é nenhuma. Qual é? Vocês ouviram Maria dizer, eu não vim fundar religião nenhuma? Chega de religião. Estou falando religião nenhuma, seria 43, 44, não sei quantas existem. E ciências, quantas existem? Tem uma lista de ciências, ciências não sei o quê, ciências não sei o quê. Ciência é uma só. É uma religião e uma ciência, não tem mais que uma. Então temos que nos unir para poder começar a unir essas coisas todas. Não sei se é muito simples, acho que não, mas depois da transição vamos ver, não? Porque a Terra abrindo, isso tudo vai lá para o buraco e o fogo no centro da Terra resolve isso, não? Resolve isso.
E depois o sangue vai poder circular no planeta. Finalmente, esse planeta vai ser um planeta sagrado. Se Deus quiser, não? Então, todas as ciências se unirão espiritualmente na ciência universal. Isso já é uma profecia. Para a gente não ficar desanimado de ouvir tantas coisas que não esperava, ele dá uma profecia, termina com uma profecia. Todas as ciências se unirão espiritualmente na ciência universal. Por isso que a hierarquia é tão paciente. Vocês viram como a hierarquia é paciente conosco, não? Cada aparição, você viu a paciência, não? A paciência infinita. Sim, porque eles sabem como é que vai acabar isso, né? Então, isto vai acabar numa ciência universal e vai acabar numa religião universal. Religião universal não é nada do que a gente pensa, hein? Não é porque diz religião universal que sabe o que quer dizer. Porque o nosso conceito de religião é completamente deturpado. Então, o nosso conceito de religião universal também vai ser. Mas vai ter religião universal. E vai ter ciência universal. Isso é profético. Então, não devemos ficar desanimados e nem querer fazer esforço conosco, porque vai dar em nada. Não, vai dar no que tem que ser. É que a gente não sabe o que é. Vocês sabem o que é ciência universal? Sabem o que é religião universal? Mas vai acabar nisso. Então, todas as ciências se unirão espiritualmente na ciência universal e todas as religiões verdadeiras encontrarão o sentido comum na vivência do amor. Está tudo dito. Então, se vai tudo terminar na vivência do amor, está tudo dito. Acontece que amor para nós eu não sei o que é. Não sei o que a gente entende por amor. Mas tudo irá acabar nisso. Tudo vai acabar nisso. Então, se esforcem, façam uma adesão a esse amor desconhecido, façam uma adesão, juntem-se a isso, esforcem-se nisso, esforcem-se. Mesmo errando, esforcem-se nisso, porque vai tudo acabar na vivência do amor. E essa história de ciência, de religião, isto tudo é o caminho, mas vai acabar é no amor. O conhecimento e a religião se unirão para desvendar novos mundos. Aqui chegamos, hein? Nós vimos no começo que a gente não dá um passo se não contatar outros mundos, não foi? Nós não damos um passo sem contatar outro mundo mais adiantado. O pouquíssimo que caminhamos foi porque vieram pessoas dos outros mundos, encarnaram aqui e fizeram alguma coisa aqui. Um era venusiano, outro era jupiteriano, outro era saturnino, outro era mercuriano. Eu conheci um mercuriano. E esses vêm aqui e voltam, né? E sem isso, não teríamos saído do lugar. O conhecimento e a religião se unirão para desvendar novos mundos e princípios universais que descobrirão a maior ciência, que é a vivência do amor. Imagine, hein? Faculdade científica. Será que ensina o amor? Abrindo a barriga de animais para fazer pesquisa?
Isto é vivência de amor, isso é ciência. O conhecimento e a religião se unirão para desvendar novos mundos e princípios universais e descobrirão que a maior ciência é a vivência do amor, que os conduz a novos horizontes. Novos horizontes é todo o universo, hein? Você olha assim, infinito. E novos universos. A gente fala universo como se fosse o máximo. São infinitos os universos. Veja como a gente precisa tirar esse ego do caminho, hein? Para poder se sentir bem vivo, parte de infinitos universos, e não sentir frio na espinha. Parte de infinitos universos é o que nós somos, viu? Assim, vocês não temerão conhecer a verdade. Se vocês se acostumam a serem coisas de infinitos universos, vocês vão perder certos medos. E é muito importante neste momento perder o medo da verdade. É muito importante neste momento, senão a verdade continua alheia, a verdade continua distante. E a verdade que está dentro de você pode estar lá querendo falar, querendo ser. E você está buscando a verdade aonde, hein? Aonde? Assim vocês não temerão conhecer a verdade, e com conhecimento preenchido de espiritualidade e a religião plena de sabedoria, vocês cruzarão os portais para uma nova vida. Então precisa um conhecimento cheio de espírito e precisa uma religião cheia de sabedoria. Religião significa religar. Religar. Então, eu não tenho religião nenhuma, nem Maria, ninguém tem religião, ninguém medianamente livre tem religião, quanto mais Maria. Então, aí, mas religar, antes de chegar lá em cima, isso tem que ser, você vai religando, religando. E chamam isso de ser religioso. Você vai, mas não é costurando. Porque depois vem a traça, rói a linha e descostura, forma um buraco. Você vai religando mesmo. Religando, juntando, religando, vai ler. Isso é religião. E vai subindo. E isso deve ser cheio de sabedoria. Porque aí cada um vai religando isso de uma forma. A sua maneira. E você precisa entender como é que o outro está fazendo essa ligação, essa religação dos planos dele. Vai fazendo essa ligação e você, se puder, não atrapalhe. Deixe ele fazer. Porque aí cruzaremos os portais para uma nova vida. Que vida, hein? Ninguém sabe. Enfim, eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês rirem um pouco. As pessoas antigamente iriam buscar a verdade no Oriente, né? Antigamente se ia buscar a verdade lá no Oriente. E claro que o Oriente tinha muitos sábios, inegavelmente. Todos os sábios iam nascer lá. De forma que formou um núcleo. E tinha um dos maiores sábios e que nunca falava. As pessoas iam de todas as partes do mundo para vê-lo e ele quieto.
e voltavam. Veja aqui. E um dia, alguém chegou e disse: por que a vida é assim? Ele abriu a boca. A vida não tem porquê. A vida não tem porquê. Está tudo aí. A vida não tem porquê. Você quer saber o porquê de quê? Se a vida não tem porquê, que coisa é a vida, hein? Que coisa é a vida? E não tem porquê para a vida. Tem gente que morre e fica doida para saber o porquê, qual é o sentido da vida. A vida não tem porquê, a vida é. Está procurando o porquê da vida? Está procurando o porquê que você vive? A vida não tem porquê. Abriu a boca e falou isso. Cumpriu. Sabedoria. A vida não tem porquê. Adianta perguntar. Toda resposta não é. Claro que para estudar isso, a gente teria que se dedicar um pouco ao ensinamento. E realmente todos os dias chegam coisas como essa para nós. Que nós lemos assim como se fosse uma folha de jornal, uma notícia de jornal. Cada dia chega uma coisa dessas para nós. Falando de coisas que... dizendo coisas que a gente nem sabe que teria que perguntar. Mesmo porque a vida não tem porquê. Então, eu convido mais uma vez, não que a gente trabalhe um pouco essas mensagens. Porque o que estamos fazendo não é trabalhar essas mensagens. Em sã consciência, nós não podemos dizer que estamos trabalhando as mensagens, porque não estamos. Estamos lendo, escolhendo o que aplicar. Aplicamos uma vez ou outra, nem aplicamos sempre. Nós teríamos que, neste tempo que nos resta, porque temos uns dias ainda, não? Nesse tempo que nos resta, nos aproximarmos um pouco mais desses tesouros. Porque se nós vamos aderindo a esses tesouros, eles vão se mostrando. Eles vão se mostrando. Porque isto que está aqui é uma forma dele se apresentar para que você entre em cada palavra dessa, penetre e vá lá ver a mensagem do outro lado. Então, isso aqui é uma folha que serve para nós todos. Mas cada um que lê, atravessa aqui num pontinho e o importante é que vá para o outro lado, para ver o que tem lá. São José deixou de fazer já diariamente, né? Então, se pode começar da primeira e olhar assim, entrar por um pontinho daquele, mas penetrar mesmo, entrar, para ver o que tem lá do outro lado. Porque cada uma tem um infinito atrás. E nós não estamos sendo gratos ao que temos na mão e não estamos despertos para o ensinamento que nos tem sido revelado. E nós necessitamos desse ensinamento que nos tem sido revelado. No caso deste de São José, este é ensinamento para viver de
depois da transição. Então tem que furar aqui, atravessar e começar a se preparar, porque as coisas estão chegando. E ali vai ser um momento, para um lado ou para outro, vai ser um momento ali. Porque as coisas não vão mais continuar misturadas como estão e como sempre foram. Na nova terra não vai haver essas misturas todas. De forma que nós temos que estar com base no que temos recebido, aderir e nos esforçar. Não se preocupe. Tem pessoas que dizem, mas eu leio 10 vezes, mas não passo daquilo que eu entendi. Não, calma. A sua mente pode não passar. Mas se você leu com o coração, algo dentro de você aconteceu. Cada vez que você lê a mesma mensagem, algo vai acontecendo dentro de você. A mente lê uma vez, já diz o que tem aqui, a mente. Mas não é mente, não. Isto é alimento para o nosso interior. Então, como ele resolveu agora fazer outra coisa, não conosco, um livro, nós temos aí 1 ano para trabalhar isso, 1 ano para entrar na coisa, 1 ano para pôr o pé no caminho. Põe o pé no caminho. E se não vê nada, vá por aí. Pôs o pé no caminho. Não sei onde vai levar. Vai. Põe o pé e vai. Vai que ele, a energia do trabalho, não que está aqui, leva. Bem, e entre São José, Maria e aquilo que Cristo tem dito, nós estamos com tudo o que necessitamos neste momento para entrar em um novo ciclo planetário. Então vamos ver essas folhas, né? Com um pouquinho mais de cuidado. E principalmente o que fazemos com as graças que temos recebido. As coisas que nós temos recebido, nós já deveríamos estar em outro ponto. Mesmo que, porque se estamos dispostos realmente a nos consagrar, e se estamos dispostos mesmo a aderir ao desconhecido, ao universo, isso vai longe, hein? Isso vai longe. Bem, até amanhã para todos. Muito obrigado.